Não haverá problema se ela não acordar. Meu marido disse isso à enfermeira no corredor do hospital, pensando que eu estava dormindo profundamente pela anestesia, mas eu estava acordada. Cada palavra perfurou meu peito como uma lâmina gelada. 25 anos de casamento desmoronaram em uma única frase. Meu próprio marido estava torcendo para que eu morresse. Fechei os olhos rapidamente quando ouvi os passos voltando em direção ao meu quarto. Roberto não podia saber que eu havia escutado. Ainda não, porque 2 semanas antes daquela cirurgia, eu havia feito algo que ele jamais imaginaria. Mudei meu testamento. Tudo. Cada centavo, cada imóvel, cada investimento que construímos juntos ao longo de décadas. Agora, enquanto ele acreditava estar organizando o meu funeral na cabeça, eu estava planejando o funeral da vida dele. A ironia era deliciosa. Roberto sempre me subestimou, sempre achou que eu era apenas a esposa submissa que cuidava da casa enquanto ele tocava os negócios. Ele não fazia ideia de que eu conhecia cada movimento financeiro nosso, cada conta, cada sociedade. E, principalmente, ele não sabia que eu descobri sobre Larissa. Larissa, a secretária de 28 anos que trabalha no escritório dele há 2 anos. Larissa, que recebe transferências mensais da nossa conta conjunta. Larissa, que usa o cartão corporativo para jantar nos melhores restaurantes de São Paulo enquanto eu como sozinha em casa. Mas isso era apenas o começo da minha descoberta. Enquanto fingia dormir naquela cama de hospital, com os aparelhos apitando ao meu redor e o cheiro de desinfetante invadindo minhas narinas, eu sabia exatamente o que faria quando saísse dali. Roberto se aproximou da minha cama. Senti o peso do olhar dele sobre mim. Por um momento, quase abri os olhos para confrontá-lo ali mesmo. Mas não. A vingança que eu tinha em mente precisava ser servida fria, calculada, devastadora. Ele segurou minha mão. A mesma mão que prometeu amar e proteger no altar da Igreja da Consolação, há 25 anos. A mesma mão que agora torcia para não apertar nunca mais. Helena, ele sussurrou, e pela primeira vez em anos, sua voz soou carinhosa. Se você puder me ouvir, saiba que... Ele pausou, e eu quase acreditei que havia um pingo de arrependimento ali. Saiba que vou cuidar de tudo. Dos papéis, dos negócios, de Larissa. Quero dizer, de tudo que for necessário. Larissa. Ele quase entregou o jogo sozinho. Apertei sutilmente a mão dele. Apenas o suficiente para parecer um reflexo inconsciente. Ele suspirou aliviado e soltou minha mão rapidamente. Enfermeira, ele chamou saindo do quarto. Quanto tempo até ela acordar completamente? Pode levar algumas horas, senhor. A cirurgia foi complexa. Entendo. Vou aproveitar para resolver algumas questões urgentes do escritório. Me liga se houver qualquer mudança. Escutei os passos dele se afastando pelo corredor. Provavelmente indo encontrar Larissa para consolá-lo nesse momento difícil. Abri os olhos lentamente e olhei para o teto branco do Hospital Sírio-Libanês. São Paulo pulsava lá fora, no meio da tarde de quinta-feira, enquanto eu planejava como destruir a vida do homem que acabara de desejar minha morte. O testamento já estava alterado. Mas isso era apenas a primeira peça do dominó que eu faria cair, porque Roberto não sabia que eu havia contratado um detetive particular 3 meses atrás. Não sabia que eu tinha fotos, extratos bancários, registros de hotel, gravações de áudio, evidências suficientes para destroçar não apenas nosso casamento, mas também a reputação profissional que ele levou 30 anos para construir. E, principalmente, ele não sabia que Larissa estava grávida. Mas eu sabia. Sorri pela primeira vez em meses, ali naquela cama de hospital, enquanto planejava o cheque-mate que mudaria nossas vidas para sempre. Às vezes a justiça demora, mas quando chega, tem o sabor mais doce que existe. E a minha estava apenas começando. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. 3 dias depois, quando finalmente acordei oficialmente no hospital, Roberto estava ao meu lado segurando um buquê de rosas brancas. As mesmas flores que ele me deu no nosso primeiro encontro, há 27 anos. A ironia me fez querer rir, mas mantive a expressão de confusão e fraqueza que uma pessoa recém-saída de uma cirurgia delicada deveria ter. Amor, ele disse, beijando minha testa com uma ternura que não sentia há anos. Como você está se sentindo? Cansada, respondi com a voz rouca, fingindo dificuldade para falar. O que aconteceu? Eu lembro de estar no centro cirúrgico e depois... Nada. Você teve uma complicação durante a cirurgia. O médico disse que foi por pouco.
Mas graças a Deus você está bem agora. Por pouco. Se dependesse dele, eu não teria voltado mesmo. Dr. Henrique entrou no quarto naquele momento, com seu jaleco impecável e a expressão séria que eu conhecia bem. Ele era nosso médico da família há mais de 10 anos, e eu sabia que podia confiar nele. Helena, que bom vê-la acordada, ele disse verificando os aparelhos. Como está se sentindo? Meio confusa, doutor. Roberto disse que houve complicações? Sim, seu corpo teve uma reação inesperada à anestesia. Ficamos preocupados por algumas horas, mas agora você está estável. Precisará ficar em observação mais alguns dias. Roberto se mexeu desconfortável na cadeira. Eu percebi que ele queria que eu tivesse alta logo, mas não podia demonstrar isso na frente do médico. Doutor, quando ela poderá voltar para casa? Ele perguntou, tentando soar preocupado. Vamos observar como ela evolui. Talvez no final da semana. Perfeito. Isso me daria tempo para fazer algumas ligações importantes. Quando o Dr. Henrique saiu, Roberto se aproximou novamente da minha cama. Amor, eu preciso te contar uma coisa, ele disse, e por um momento meu coração acelerou. Será que ele ia confessar tudo? Enquanto você estava indisposta, eu tive que tomar algumas decisões sobre os negócios. Espero que você entenda. Que tipo de decisões? Perguntei, mantendo o tom fraco. Bem, você sabe que sempre cuidei da parte financeira da nossa família. Achei melhor consolidar algumas coisas para facilitar a gestão. Transferi algumas contas, reorganizei alguns investimentos. Ah, Roberto, você realmente achou que ia conseguir mexer no nosso patrimônio enquanto eu estava morrendo? Que ingênuo. Tudo bem, eu disse, fechando os olhos como se estivesse muito cansada. Eu confio em você. A mentira saiu tão naturalmente que até eu me surpreendi. Preciso ir ao escritório resolver algumas coisas urgentes, ele disse, beijando minha testa novamente. Mas volto hoje à noite para jantar com você, está bem? Claro. Vai trabalhar, amor. Assim que ele saiu, peguei meu celular e disquei um número que havia decorado nas últimas semanas. Investigações Particular São Paulo, bom dia. Atendeu a voz masculina do outro lado. Alô, Carlos. É a Helena. Helena, como está se sentindo? Soube da cirurgia. Carlos era o detetive particular que eu contratei 3 meses atrás. Ex-policial civil, discreto e extremamente eficiente. Foi ele quem descobriu sobre Larissa e muito mais. Estou bem, obrigada. Carlos, preciso que acelere tudo o que conversamos. Chegou a hora. Entendi. As últimas evidências que consegui são ainda mais comprometedoras. Você tem certeza de que quer ir até o final com isso? Absoluta. Quero tudo. As fotos, os extratos, as gravações. E principalmente, preciso que você me confirme uma informação sobre a Larissa. Sobre a gravidez? Confirmado. Ela fez o teste na semana passada. 2 semanas de gestação. Fechei os olhos e respirei fundo. Era exatamente o que eu imaginava. Roberto estava não apenas me traindo, mas construindo uma nova família enquanto torcia para que eu morresse. Carlos, preciso de mais uma coisa. Você consegue descobrir se ele movimentou alguma conta nossa nos últimos 3 dias? Já estou checando. Pelo que vejo aqui, ele tentou transferir uma quantia considerável da conta conjunta para uma conta pessoal dele ontem à tarde. Mas a transferência foi bloqueada. Sorri. É claro que foi bloqueada. Na semana anterior à cirurgia, eu havia alterado todas as autorizações bancárias. Agora, qualquer movimentação acima de R$1.000 precisava da minha aprovação digital. Perfeito. Carlos, você pode vir me visitar hoje à tarde? Preciso assinar alguns documentos e acertar os últimos detalhes. Sem problema. Vou como se fosse um parente distante visitando. Às 3 horas está bom? Perfeito. Desliguei o telefone e recostei na cama do hospital. Pela janela, eu podia ver São Paulo fervilhando lá embaixo. O trânsito da Avenida Paulista, os prédios espelhados refletindo o sol forte de janeiro, as pessoas correndo de um lado para o outro em suas vidas agitadas. Roberto provavelmente estava no escritório dele na Faria Lima agora, contando para Larissa como eu estava frágil e como ele estava sofrendo com a situação. Talvez até planejando como eles iriam viver com o dinheiro que ele achava que ia herdar. Que surpresa eles iam ter. Peguei o celular novamente e liguei para outro número importante. Escritório de Advocacia Mendonça em Associados. Bom dia. Alô, doutora Fernanda. É a Helena Santos. Helena, meu Deus, como você está? Soube da cirurgia pelo Jornal Social. Fernanda Mendonça era uma das advogadas mais respeitadas de São Paulo.
especializada em direito de família e sucessões. Também era minha amiga há mais de 15 anos, desde que nos conhecemos no clube. Estou bem, Fernanda. Na verdade, estou ligando para confirmar se tudo que alteramos no testamento está em ordem. Sim, tudo certinho. O novo testamento foi registrado e é totalmente válido. Você tem certeza de que quer manter as mudanças que fizemos? Absoluta. E, Fernanda, preciso conversar com você sobre uma outra questão. Posso contar com sua discrição total? É claro, Helena. Você sabe que sim. Vou iniciar um processo de divórcio. E vai ser uma guerra. Houve um silêncio do outro lado da linha. Helena, você tem certeza? Quero dizer, depois de tudo que vocês passaram juntos... Fernanda, você vai entender quando eu te mostrar as evidências que tenho. Roberto não é o homem que pensávamos que ele era. Nesse caso, vou preparar tudo. Você quer que eu vá te visitar no hospital? Não precisa. Vou sair daqui em alguns dias e aí conversamos pessoalmente. Mas, Fernanda, uma coisa importante. Ele não pode saber de nada ainda. Preciso que tudo seja uma surpresa completa. Entendi. Vou preparar os papéis e aguardar seu sinal. Desliguei e olhei para o teto branco do quarto. Em poucas horas, eu tinha colocado em movimento uma engrenagem que mudaria completamente nossas vidas. Roberto achava que estava lidando com a mesma Helena de sempre, a esposa submissa que cuidava da casa e fingia não ver suas escapadas. Mas ele estava muito enganado. A Helena que acordou naquele hospital era uma mulher diferente. Uma mulher que havia escutado seu próprio marido desejar sua morte. E essa Helena não ia perdoar. Às 3 da tarde em ponto, Carlos bateu na porta do quarto. Ele estava vestido como um executivo comum, terno discreto, pasta de couro, aparência de quem vinha fazer uma visita social. Oi, prima. Ele disse alto o suficiente para a enfermeira ouvir. Como você está? Oi, Carlos. Que bom te ver, respondi, entrando no teatro. Quando ficamos sozinhos, ele abriu a pasta e mostrou uma quantidade impressionante de documentos e fotos. Helena, o que tenho aqui é suficiente para destruir a vida dele. Você tem certeza de que quer ver tudo? Respirei fundo e assenti. Mostre tudo. E foi assim que descobri que meu casamento de 25 anos era uma mentira ainda maior do que eu imaginava. As fotos que Carlos espalhou sobre a mesinha do hospital me fizeram engolir em seco. Roberto e Larissa em um restaurante nos Jardins, ele segurando a mão dela por cima da mesa. Roberto entrando no apartamento dela na Vila Madalena. Um apartamento que eu nem sabia que existia. Roberto no shopping Iguatemi comprando joias que eu nunca vi. Mas foi a última foto que me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Roberto ajoelhado na praia de Itaúna, em Saquarema, oferecendo um anel de noivado para Larissa. Quando isso foi tirado? Perguntei, tentando manter a voz controlada. 3 semanas atrás. No fim de semana que ele disse que ia para um congresso médico no Rio. Congresso médico. Roberto era contador, não médico. Ele nem se deu ao trabalho de inventar uma mentira decente. Tem mais, Carlos disse pegando um envelope. Extratos bancários dos últimos 6 meses. Os números na minha frente contavam uma história que eu nunca imaginei. Transferências regulares de R$ 8.000 mensais para a conta da Larissa. Pagamentos de aluguel do apartamento dela. Compras em lojas de bebê na Oscar Freire. Carlos, isso aqui... Apontei para uma transação de R$ 15.000. O que é isso? Ele pagou um plano de saúde premium para ela. Obstétrico. Minha visão ficou embaçada por um segundo. Roberto estava planejando ter um filho com ela. Aos 52 anos, ele estava começando uma nova família, enquanto eu, sua esposa há 25 anos, era tratada como um estorvo. E aqui, Carlos continuou mostrando mais papéis. Está a certidão de nascimento que ele solicitou segunda via na semana passada. Certidão de nascimento? Para quê? Para dar entrada no pedido de divórcio por abandono do lar. Ele estava preparando o terreno para te acusar de ter abandonado o casamento. Ri. Realmente ri. A audácia do homem era impressionante. Ele ia me acusar de abandono do lar, sendo que é ele que tem uma amante grávida? Helena, tem mais uma coisa, Carlos disse, hesitando. Você tem certeza de que quer saber tudo? Respirei fundo e assenti. Larissa não é a primeira. O mundo parou ao meu redor. Como assim? Nos últimos 5 anos, ele teve pelo menos 3 relacionamentos paralelos. Uma durou 2 anos, outra durou 8 meses. A Larissa é só a mais recente. Carlos me mostrou mais fotos, mais extratos, mais evidências. Roberto com uma morena no Copacabana Palace.
Roberto com uma ruiva em um resort em Trancoso. Roberto vivendo uma vida dupla que eu jamais suspeitei. Como eu pude ser tão cega? Murmurei para mim mesma. Helena, homens como seu marido são especialistas em mentir. Eles criam narrativas paralelas tão bem elaboradas que mesmo pessoas próximas não percebem. Peguei uma das fotos onde Roberto estava beijando Larissa na varanda do apartamento dela. Eles pareciam um casal de namorados adolescentes. Ele estava sorrindo de um jeito que eu não via há anos. Carlos, você disse que tem gravações também? Ele pegou um pequeno gravador digital. Consegui gravar algumas conversas telefônicas entre eles. Você quer escutar? Assenti, mesmo sabendo que seria doloroso. A voz do Roberto ecoou no quarto do hospital. Amor, preciso te contar uma coisa. A Helena vai fazer uma cirurgia na semana que vem. É uma cirurgia complexa, tem seus riscos. Você está preocupado? A voz jovem da Larissa. Na verdade, eu estava pensando que se algo der errado, talvez seja um sinal do universo. Sabe como é? A gente poderia finalmente assumir nosso relacionamento sem complicações. Roberto, você está falando sério? Larissa, eu te amo. Quero formar uma família com você e com nosso bebê. A Helena, ela é do passado. Ela nem sabe que descobri que ela alterou o testamento. Meu sangue gelou. Carlos, pare a gravação. Pedi. Helena, você está bem? Ele sabe do testamento. Pelo que ouvi, ele descobriu que você foi ao cartório, mas não sabe exatamente o que você mudou. Isso explicava por que ele tinha tentado movimentar o dinheiro das contas. Roberto estava tentando retirar o máximo possível antes que eu descobrisse sobre Larissa. Tem mais coisa nessa gravação? Sim. Ele fala sobre os planos para depois que vocês se divorciarem. Aparentemente, eles já escolheram casa, escola para o bebê, destino para a lua de mel. Lua de mel? Eles vão se casar 2 meses depois do divórcio sair. Já tem data marcada. 15 de maio. Igreja Santa Terezinha, na Bela Vista. A mesma igreja onde nos casamos. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia descoberto. 25 anos da minha vida tinham sido uma farsa. Roberto não era apenas um marido infiel. Ele era um psicopata emocional que havia planejado friamente minha substituição. Carlos, preciso de mais uma coisa, disse finalmente. O que for. Quero que você descubra tudo sobre a família da Larissa. Pais, irmãos, onde trabalham, onde estudaram, tudo. E pra quê? Porque se Roberto quer jogar sujo, ele vai descobrir que eu aprendi a jogar melhor. Carlos guardou todos os documentos e fotos. Helena, você tem todo o direito de estar com raiva, mas tome cuidado para não fazer nada que possa prejudicar você no processo de divórcio. Não se preocupe, não vou fazer nada ilegal, mas vou fazer algo que ele jamais vai esquecer. Quando Carlos saiu, liguei novamente para a autora Fernanda. Fernanda, preciso alterar nossa estratégia. O que aconteceu? Descobri que Roberto sabe sobre a mudança no testamento. E tem muito mais coisa envolvida do que imaginávamos. Helena, você pode vir ao meu escritório amanhã? Acho melhor conversarmos pessoalmente. Posso. Vou ter alta amanhã de manhã. Ótimo. E Helena? Sim? Prepare-se psicologicamente. Quando iniciarmos esse processo, não tem volta. Fernanda, depois do que descobri hoje, eu não quero que tenha volta mesmo. Naquela noite, Roberto chegou no hospital às 7 da noite com uma marmita do meu restaurante japonês favorito. Como você está se sentindo, amor? Ele perguntou beijando minha testa. Melhor. O médico disse que tenho alta amanhã. Que ótimo, ele disse. E eu percebi o alívio genuíno na voz dele. Estava com saudade de ter você em casa. Mentiroso. Roberto, enquanto eu estava aqui, você cuidou de tudo em casa? Sim, claro. Aliás, aproveitei para organizar alguns papéis nossos. Sabe como essas coisas ficam bagunçadas? Que tipo de papéis? Ah, documentos de investimento, extratos bancários, essas coisas chatas que você não gosta de se preocupar. Ele estava testando o terreno, tentando descobrir o quanto eu sabia. Que bom que você cuida dessas coisas por mim, respondi com o sorriso mais doce que consegui fazer. Eu realmente não entendo nada de finanças. A expressão dele relaxou. Roberto ainda acreditava que eu era a mesma Helena ingênua de sempre. Amor, preciso viajar amanhã à noite para Ribeirão Preto. Um cliente importante. Ribeirão Preto. Provavelmente era onde ficava a família da Larissa. Tudo bem. Por quantos dias? Só o fim de semana. Volto domingo à noite. Perfeito. Isso me daria tempo para executar a primeira parte do meu plano. Roberto,
Posso te perguntar uma coisa? Claro, amor. Você ainda me ama? Depois de todos esses anos juntos? A pergunta pegou ele desprevenido. Vi um flash de culpa passar pelos olhos dele antes de ele recompor a expressão. É claro que te amo, Helena. Por que você está perguntando isso? Sei lá. Depois da cirurgia fiquei pensando na vida, no tempo que passa. Às vezes sinto que você está distante. Não pense bobagem. Você é a mulher da minha vida. Outra mentira. Mas dessa vez, eu estava contando elas. Depois que Roberto foi embora, fiquei olhando pela janela do hospital para as luzes da cidade. São Paulo nunca dormia. Sempre tinha movimento. Sempre tinha vida pulsando em cada esquina. Amanhã, quando eu saísse daquele hospital, não seria mais a mesma Helena que entrou. A mulher que tinha descoberto a traição do marido e decidido revidar. Roberto queria jogar o jogo da mentira e da traição. Ele ia descobrir que escolheu a oponente errada. E o melhor de tudo, ele não fazia ideia do que estava por vir. Sexta-feira, 9h da manhã. Roberto me buscou no hospital com flores e um sorriso que eu agora sabia ser completamente falso. Durante todo o caminho de volta para casa em Higienópolis, ele falou sobre como tinha sentido minha falta, como estava preocupado, como queria cuidar de mim. Cada palavra era como uma agulhada. Amor, você quer que eu cancele a viagem para Ribeirão? Posso ficar cuidando de você. Ele ofereceu enquanto parava o BMW na garagem do nosso prédio. Não precisa, Roberto. Estou me sentindo bem melhor. Vai trabalhar tranquilo. Tem certeza? Não quero deixar você sozinha tão cedo. Tenho certeza. Aliás, vai me fazer bem ter um tempo para me recuperar em paz. Ele pareceu aliviado com minha resposta. Quando chegamos ao apartamento, tudo estava impecável. Flores frescas nos vasos, casa arrumada, geladeira cheia. Roberto tinha realmente caprichado na encenação do marido dedicado. Deixei tudo organizado para você. Se precisar de alguma coisa, é só me ligar. Ele disse, me acompanhando até o quarto. Obrigada, amor. Você é muito cuidadoso comigo. Às 15h, Roberto partiu para sua viagem de negócios. Me deu um beijo demorado na testa e disse que me ligaria assim que chegasse. Esperei ele descer, contei até 100 e então peguei o telefone. Doutora. Fernanda, é a Helena. Ele acabou de sair. Pode vir? 1 hora depois, minha advogada estava sentada na sala do meu apartamento, com uma pasta cheia de documentos. Fernanda tinha 45 anos, cabelos grisalhos bem cortados e uma reputação de ser implacável em casos de divórcio. Helena, depois de tudo que você me contou, preciso te fazer uma pergunta muito direta, ela disse, tirando os óculos. Você quer justiça ou você quer vingança? Qual a diferença? Justiça é você sair desse casamento com o que tem direito e seguir sua vida. Vingança é você destruir a vida dele no processo. Pensei por um momento na frase que ouvi no hospital. Não haverá problema se ela não acordar. Quero as duas coisas. Fernanda sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos, mas que transmitia total compreensão. Então, vamos fazer história. Ela abriu a pasta e começou a explicar o plano. Primeiro, você vai protocolar o pedido de divórcio litigioso na segunda-feira de manhã, alegando adultério, apropriação indébita dos bens do casal e abandono afetivo. Segundo, vamos pedir bloqueio judicial imediato de todas as contas, investimentos e bens em nome dele. Terceiro, vamos anexar todas as evidências que o detetive coletou. E a Larissa? Ah, a Larissa. Fernanda sorriu novamente. Para ela temos uma surpresa especial. Fernanda me explicou que Larissa poderia ser processada por receptação, já que estava recebendo dinheiro que não era legalmente do Roberto. Além disso, o apartamento onde ela morava estava em nome dele, mas pago com dinheiro da conta conjunta do casal. Helena, tem uma coisa que você precisa decidir. Você quer que ele saiba que você sabe? Ou prefere que seja uma surpresa total? Surpresa total. Quero ver a cara dele quando o oficial de justiça entregar a intimação. Perfeito. Vou agendar para que a intimação seja entregue na segunda-feira, no escritório dele, na frente de todos os funcionários. Senti um arrepio de satisfação subir pela espinha. E tem mais uma coisa. Fernanda continuou. Como você alterou o testamento recentemente, e ele tentou movimentar dinheiro durante sua internação, posso alegar que houve tentativa de apropriação indébita em estado de vulnerabilidade da vítima. Isso pode render uma ação criminal separada. Isso significa que, além de perder metade dos bens no divórcio, ele pode responder criminalmente e pegar de 2 a 5 anos de prisão. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Sábado de manhã,
Roberto me ligou de Ribeirão Preto. Bom dia, amor. Como você dormiu? Bem melhor, obrigada. E você? Como está sendo a reunião? Correndo tudo bem. O cliente está interessado em fechar um contrato grande. Acho que vou conseguir uma comissão boa. Mentira em cima de mentira. Mas dessa vez, eu tinha uma carta na manga. Roberto, posso te contar uma coisa? Claro, amor. Ontem, depois que você saiu, fiquei pensando muito na nossa vida, no nosso casamento e percebi o quanto você é importante para mim. Quero renovar nossos votos, fazer uma festa, celebrar nosso amor. Silêncio do outro lado da linha. Helena, isso é inesperado. Por quê? Você não quer renovar nossos votos? É claro que quero, amor. É só que... Bem, talvez depois que você se recuperar totalmente, a gente conversa sobre isso com calma. Está bem. Só queria que você soubesse o quanto te amo. Eu também te amo, Helena. A mentira saiu tão forçada que até por telefone dava para perceber. Domingo à noite, Roberto voltou com presentes. Um buquê de girassóis e uma pulseira de ouro que provavelmente custou o mesmo valor que ele gastava mensalmente com Larissa. Como foi a viagem? Perguntei, admirando a pulseira. Produtiva. Fechei o contrato. E você? Como passou o fim de semana? Descansando, pensando na vida. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Ele estava tirando a gravata e parou. Claro. Você está feliz comigo? Com a nossa vida? Helena, por que essas perguntas? Você tem estado muito reflexiva desde a cirurgia. É que quando a gente quase morre, fica pensando no que realmente importa. E percebi que o que mais importa para mim é nossa felicidade. Roberto se aproximou e me abraçou. Por um momento, quase senti como se o homem que me abraçava fosse o mesmo por quem me apaixonei há 27 anos. Você é uma mulher especial, Helena. Sempre foi. Então, por que você quer que eu morra? A pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar. Roberto se afastou lentamente, com os olhos arregalados. O que você disse? Nada. Esquece. Deve ser efeito da medicação. Mas o estrago estava feito. Vi a desconfiança começar a crescer nos olhos dele. Segunda-feira, 10 horas da manhã. Eu estava no escritório da doutora Fernanda assinando os últimos documentos quando meu telefone tocou. Era Roberto. Helena, onde você está? Em casa, por quê? Tenho a impressão de que tem alguma coisa estranha acontecendo. Achei que vi o Carlos saindo do nosso prédio ontem. Meu coração acelerou, mas mantive a voz calma. Carlos quem? Seu primo Carlos. Ah, ele passou aqui rapidinho no sábado para saber como eu estava. Por quê? Não sei, me pareceu suspeito. Roberto, você está paranoico. O homem só veio me visitar. Talvez. Escuta, vou almoçar em casa hoje, está bem? Claro, amor. Desliguei e olhei para Fernanda. Ele está desconfiando. Precisa entregar a intimação agora. Já está a caminho. O oficial de justiça deve chegar no escritório dele em 20 minutos. Às 11h30, meu telefone tocou novamente. Dessa vez era um número desconhecido. Alô? Helena? É a Larissa. Meu sangue gelou. Quem? Larissa, do escritório do Roberto. Ele pediu para eu ligar e avisar que não vai conseguir almoçar em casa hoje. Surgiu uma emergência. A voz dela era doce, jovem, inocente. Provavelmente não fazia ideia de quem estava falando. Ah, entendi. Obrigada por avisar. Desculpa incomodar, senhora Santos. Roberto fala muito da senhora. Imagino que sim, respondi. Larissa, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que conhece bem o Roberto? Como assim? Nada. Esquece. Só curiosidade de esposa. Obrigada pelo recado. Desliguei antes que ela pudesse responder. 12h15. Fernanda me ligou. Helena, missão cumprida. A intimação foi entregue no escritório dele, na frente de todos os funcionários e da Larissa. Como ele reagiu? Segundo o oficial, ficou branco como papel e saiu correndo. 15 minutos depois, meu telefone explodiu. Roberto me ligou 17 vezes seguidas. Na 18ª tentativa, atendi. Alô? Helena, que porra é essa? Era a primeira vez em 25 anos que eu ouvia Roberto gritar comigo. Oh, do que você está falando? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Divórcio? Bloqueio de bens? Você enlouqueceu? Roberto, abaixa o tom comigo. Eu não vou abaixar nada. Você vai cancelar essa palhaçada agora mesmo. Não vou cancelar nada. Helena, eu estou falando sério. E eu também estou falando sério, Roberto. Aliás, muito sério. Houve um silêncio tenso. Helena,
Vamos conversar. Isso deve ser um mal-entendido. Não é mal-entendido nenhum. Sei de tudo, Roberto. Da Larissa, do apartamento, da gravidez, dos planos de casamento, das outras amantes. Sei de tudo. Outro silêncio. Como eu descobri? Simples. Contratei um detetive. Tenho fotos, gravações, extratos bancários. Tenho tudo. Helena, deixa eu te explicar. Explicar o quê? Que você desejou minha morte no hospital? Que você está construindo uma família nova enquanto torce para que eu desapareça? Eu nunca disse isso. Não haverá problema se ela não acordar. Essas foram suas palavras exatas para a enfermeira, Roberto. Silêncio total. Você estava acordada. Estava. E ouvi cada palavra. Helena, por favor, nada. Você quer saber o que vai acontecer agora? Você vai perder tudo. A casa, os carros, as contas, os investimentos. Tudo. E ainda vai responder criminalmente por apropriação indébita. Você não pode fazer isso. Posso e já fiz. Ah, e Roberto, a Larissa também vai ser processada por receptação. O apartamento que você alugou para ela com nosso dinheiro, o plano de saúde que você paga, as transferências mensais, tudo isso é crime. Helena, você não entende. Eu posso explicar tudo. A única coisa que você precisa explicar é para o juiz. E para a Larissa, quando ela descobrir que o homem por quem se apaixonou é um mentiroso psicopata que desejou a morte da própria esposa. Helena, e Roberto, pode se despedir da Igreja Santa Terezinha. Cancelei a reserva que vocês fizeram para maio. Coincidência interessante escolherem a mesma igreja onde nos casamos, não acha? Desliguei o telefone e o coloquei no silencioso. Às 18 horas, Roberto apareceu na porta do apartamento. Ele tinha as chaves, mas as fechaduras já tinham sido trocadas por ordem judicial. Ele bateu na porta como um louco. Helena, abre essa porta. Helena. Chamei a portaria. Seu Antônio, é a Helena. O senhor pode chamar a polícia? Meu ex-marido está perturbando a paz aqui no 12º andar. 20 minutos depois, Roberto foi retirado do prédio por 2 policiais. Na terça-feira de manhã, Larissa me ligou. Senhora Santos, posso conversar com a senhora? Pode falar. Eu não sabia. Juro que não sabia que o Roberto era casado. Larissa, você trabalha no escritório dele há 2 anos. Como não sabia que ele era casado? Ele disse que era divorciado há 3 anos. Que vocês só mantinham o sobrenome por questões burocráticas. Ri. Até no final, Roberto mantinha as mentiras. Larissa, você está grávida dele? Estou. De 2 meses. E você o ama? Eu achava que amava. Mas depois de ontem, quando descobri a verdade... Olha, Larissa, vou te dar um conselho de mulher para mulher. Corra. Corra o mais longe que puder desse homem. Ele é perigoso. Senhora Santos, eu posso te perguntar uma coisa? Pode. Como a senhora descobriu tudo? Eu descobri que quando alguém deseja sua morte, essa pessoa não merece sua vida. Na quinta-feira, Roberto tentou uma última cartada desesperada. Apareceu no prédio com um buquê gigante de rosas vermelhas e uma carta de próprio punho pedindo perdão. Pedi para o porteiro subir as flores. Eram lindas. Lástima que iam direto para o lixo. A carta eu nem abri. Joguei fora sem ler. 3 meses depois, o divórcio foi homologado. Roberto perdeu 60% dos bens. Por ser considerado culpado pela separação, teve que pagar pensão alimentícia para mim por 5 anos e ainda responde a processo criminal. Larissa teve o bebê, um menino, mas Roberto não pode registrar a criança com seu sobrenome porque está com os direitos parentais suspensos devido ao processo. Ele mora agora em um apartamento alugado na Zona Leste. Trabalha como contador autônomo e, segundo o Carlos, vive de favor na casa da irmã quando não consegue pagar o aluguel. Eu me mudei para um apartamento novo na Vila Madalena. Voltei a estudar. Sempre quis fazer mestrado em literatura. E descobri que a vida aos 47 anos pode ser muito mais interessante do que imaginava. Semana passada, encontrei Roberto no shopping Iguatemi. Ele estava magro, com cabelos grisalhos e uma expressão derrotada. Me viu e abaixou os olhos. Eu passei por ele como se fosse um estranho qualquer, porque era exatamente isso que ele era agora. Um estranho que um dia desejou minha morte. E como diz o ditado, a vingança é um prato que se come frio. A minha estava deliciosa. Fim. Essa foi a história de Helena, uma mulher que descobriu que às vezes a vida nos dá segundas chances quando menos esperamos. E que a justiça, mesmo que demore, sempre chega para quem souber esperar o momento certo.
Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários. Você acha que Helena fez a coisa certa? Até a próxima história.